fruto da negociação da fé. Será que alguém está me ouvindo? A igreja no século XVI perdeu sua credibilidade, fruto da negociação da fé. Dê para Deus que Deus lhe devolve. Nós não estamos vivendo o mesmo parâmetro. A loucura para ficar rico faz as pessoas acreditarem em qualquer idiotice. Eu hoje recebi uma notícia de uma ex-atriz pornô que se converteu, e assim que se converteu já fizeram dela pastora. Este é o estilo dos crentes atuais. Assim que chega na igreja, por causa do dinheiro, de uma posição social, o pastor já dá um cargo, porque não é pastor, porque não é evangelho, é barganha. Evangelho não se resume a função nem a cargo, se resume em adoração, conversão e santificação. Estou tendo cuidado para falar porque o YouTube derruba a gente, mas eu preciso dizer como nós tiramos Cristo do centro das nossas vidas. Basta ver que no Brasil nós temos homem com homem casado, pastor dirigindo igreja, mulher com mulher casada dirigindo igreja, e crentes brigando, dizendo que isso não tem nada demais. Saímos ou não saímos da espiritualidade? Saímos. A igreja não está aquém da cultura, está além da cultura. Que administra a igreja de Cristo, o reino espiritual, não é a cultura, onde em um congresso nacional é legislado leis e imposto à sociedade. Não! A constituição de uma nação nunca será maior do que a Bíblia, irmãos. Todos os códigos civis e penais do mundo extraídos da Bíblia. A história da humanidade é pela Bíblia. A sociedade ocidental foi introduzida nela a conjuntura e a estrutura e a cultura judaico-cristã. Homem, mulher, filhos, família, Deus, igreja, pátria, nação. Porque a nossa casa perdeu o altar de Deus. O pastor da igreja é o juiz de paz e o juiz que julga as questões eclesiásticas. Eu sei de todos os problemas da igreja, mas eu desafio aqui alguma pessoa dizer que no meu carro, eu com minha mulher e minha filha, a gente fala problema de igreja. Eu quero que ela seja um instrumento de Deus. Eu quero que ela não se perca. Como é que eu vou dentro do meu carro, de casa para a igreja, de igreja para casa, e falando de A e de B dentro do carro, ela escutando? Nós estamos matando os nossos filhos, os nossos netos. Quantas vezes eu estou na mesa e quero tratar algum assunto, eu dou sinal para quem está comigo e deixo sair. E tenham cuidado quando vou falar, porque tudo que a gente fala, a gente cospe na cara da gente. O Evangelho, Cristo, a fé, veio nos transformar, irmãos. Nós somos igreja, não é só quando estamos sentados aqui não. Quando está dentro do carro, quando está dentro de casa, na cama, na mesa, no carro, no transporte, no coletivo, na faculdade. Essa questão dos nossos filhos estarem se matando, estarem se desviando, culpados somos nós, pai e mãe, que deixamos de ser igreja. Isso é duro de ouvir, é. Isso dá ibope, dá não. Isso dá renda de igreja, também dá não. Mas dá salvação, dá restauração, dá transformação, dá avivamento, dá estrutura espiritual. Glorificado seja o Senhor para sempre. Essa aqui é a verdade. Escuta isso. Por que foi que a reforma foi necessária? Que momento foi que a reforma chegou? Escuta, semelhante a este que nós estamos a viver aqui em Fortaleza, no Ceará, no Brasil e no mundo. A reforma chega na Europa no século XVI. E no século XVI a humanidade passava por profundas transformações. Escuta, escuta. Transformações aonde? As estruturas políticas, econômicas, sociais e culturais que marcaram o continente durante a Idade Média estavam sendo substituídas porque tinha estragado a humanidade.
Estão ouvindo o que eu estou dizendo? A reforma surgiu porque a igreja é o pêndulo. A igreja é o pêndulo, é o fiel da balança, da organização e do equilíbrio da humanidade. Quando a igreja se cala, o mundo desaba. E o mundo desabou no século XVI. As estruturas políticas, econômicas, sociais e culturais foram um desastre. Havia expansão econômica? Havia. Havia expansão politicamente? Havia novos interesses, novas formas de governo se consolidando? Também. Não é a mesma coisa não que nós estamos vivendo? A cultura já esnobava um novo critério de terceiro sexo. Não é o mesmo não que nós estamos vivendo? Isso é repetição, irmão. A cada 100 anos acontece isto. Escuta aqui que é mais grave. Era o momento em que a religião perdia força. O renascimento impelia a ideia de que o homem era o centro de todas as coisas. Agora presta atenção nessa notícia. O catolicismo, que era a igreja forte naquele momento, estava em crise de credibilidade. Só que ela estava numa crise de credibilidade fruto da negociação da fé. Fruto da negociação da fé. Será que alguém está me ouvindo? A igreja no século XVI perdeu sua credibilidade fruto da negociação da fé. Dê para Deus que Deus lhe devolve. Nós não estamos vivendo o mesmo parâmetro. A loucura para ficar rico faz as pessoas acreditarem em qualquer idiotice. Eu hoje recebi uma notícia de uma ex-atriz pornô que se converteu, e assim que se converteu já fizeram dela pastora. Este é o estilo dos crentes atuais. Assim que chega na igreja, por causa do dinheiro, de uma posição social, o pastor já dá um cargo, porque não é pastor, porque não é evangelho, é barganha. Evangelho não se resume a função nem a cargo, se resume em adoração, conversão e santificação. Então a crise de credibilidade da Igreja Católica foi o estupim da reforma, fruto da negociação da fé, como questões de aquisição de terras, riquezas. E a igreja se corrompeu, e corrompeu os seus clérigos, bem como o abuso de poder fez alguns sentir a necessidade de chamar a igreja para a base. Qual a base? O que aconteceu com aqueles padres está acontecendo hoje com os pastores, os bispos, apóstolos, entre aspas, e o povo brigando, cego conduzindo cegos, cegos conduzindo cegos. Eu vejo aqui nas redes sociais gente brigando. Qual é o problema de eu dar 50 mil a ele? Ele é o homem de Deus. Pois manda ele investir na obra de Deus. Pois manda ele fazer obra social. Pois peça a ele para pegar o dinheiro que está sendo arrecadado e faça o reino de Deus crescer. O que está acontecendo no evangelho brasileiro foi a mesma coisa que aconteceu na igreja católica no século XVI. E o povo cansou, e o povo começou a questionar, e começaram a conversar com os líderes humildes, simples, religiosos, Alclive, Lutero, John Hus. Aí Lutero disse: me dê a Bíblia, eu vou ler de novo. Foi para dentro do mosteiro, e quando abriu Romanos capítulo 1, versículo 17, ele leu isso aí: o justo viverá da fé. Aí ele pediu uma reunião, uma audiência ao Papa, a sua liderança, e disse: nós saímos da base. Que base? Deus. Ele diz: a fé é a condição absoluta para a salvação, que ocorre somente naqueles que abrem-se para crer. Nós não podemos estar enganando o povo. Teve um momento em que Lutero fez uma crítica dizendo: não pode, quando a moeda tilinta no cofre, a alma salta no céu. A mesma coisa está ocorrendo com o evangelho brasileiro.
Se você tem condições de abençoar, abençoe, mas não diga que abençoou. Fique com você e Deus. Agora, se você não tem condição nenhuma, a igreja também não tem autoridade de lhe oprimir para você dar. A salvação é gratuita. De graça recebeste, porque Jesus morreu para nos dar. É dele, é um dom, é uma dádiva. Ele dá a quem ele quiser. Ele dá para o pobre, ele dá para o rico. Mas a igreja não está autorizada para pedir: olha, Jesus nos salvou, me dê isso, senão Jesus vai tomar. Que história é essa? Quando Jesus salva, acabou-se. É uma escolha, é uma eleição. Foi ele que escolheu, foi ele que elegeu, foi ele que correu atrás de você para lhe salvar. Você é salvo pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Glorificado seja o Senhor para sempre. É uma dádiva, é um dom de Deus. É um dom de Deus. A fé é a condição absoluta para a salvação, que ocorre somente naqueles que abrem-se para crer. Você pode estar aqui a vida inteira, mas não crer. Não é o pastor que vai te levar para o céu, e nem você que vai obrigar a igreja a te levar para o céu. Evangelho é outra coisa, irmãos. Não é essa negociata que está aí. Porque o evangelho nos ensina que é a fé que nos justifica. Não é o meu dízimo que justifica, não é a minha oferta que me justifica, não é o meu trabalho na igreja que me justifica. Eu já ouvi aqui dizendo assim: eu duvido esse pastor fazer assim comigo. Eu estava desde o começo, eu botei tijolo. Tu botou tijolo para mim não, nojenta. O que tu fez, primeiro Deus fez por ti. Se tu ganhou dinheiro, primeiro Deus te deu a saúde, te deu a inteligência, te deu a sabedoria. O velho amar. A salvação é um dom, é pela fé. Nunca queira alegar que fez isso para a igreja. Eu fiz isso, eu fiz. Você não fez nada para a igreja. Você fez para você mesmo. Porque a salvação é uma poupança. Imagina se eu vou reivindicar danos morais, indenização desses últimos 50 anos que eu estou na igreja. Como é que ia ficar? Evangelho é vida, evangelho é salvação, evangelho é bem-estar, evangelho é a oxigenação de Deus dos céus da nossa vida, evangelho é um favor divino, a salvação é uma escolha de Deus. Precisamos entender isto. Precisamos de uma reforma. Precisamos entender que a fé nos justifica. Romanos 5:1. Romanos 5:1 diz: justificados, isto é, apagados os pecados, pois, através de quê? Da fé. Aí ele diz: tenhamos paz com o pastor Jessé. Não, a sua relação é com Deus. Se você recebeu o apagamento dos seus pecados através da fé, tenha paz com Deus, através do caminho para Deus, que é Jesus Cristo. Salvação é relação espiritual. Era isso que Lutero estava querendo dizer. Pare de fazer uma relação religiosa entre o cristão fiel e a igreja. A igreja é o instrumento, é a agência, mas a relação da salvação é entre o homem e Deus abertamente. Não precisa de mediador. O mediador entre Deus e o homem, diz Paulo, é Cristo Jesus o Senhor. Glorificado seja para sempre o seu nome. Entenda isso, cresça. Cresça. É a fé que me justifica. A fé nos capacita a uma vida justa. O que é uma vida justa? De justiça. É que eu entendo a lei divina. Eu não crio obstáculo com o reino espiritual. É uma lei divina. E a fé me conduz a entender esta realidade. Gálatas 3:6. Veja o que diz as Santas Escrituras. Gálatas 3:6. Assim como Abraão creu a Deus, isso o quê? Em ele produzir um comportamento de crer em Deus, lhe foi imputado como um homem justo. Em outras palavras, este homem é escolhido para mim, diz Deus. Ele vai ter falhas? Vai, porque ele é humano, mas eu escolhi. Ele vai cometer deslize? Vai, mas eu vou perdoar porque ele é meu. Ele compreendeu a minha palavra, compreendeu o meu reino,
ele aboliu da alma dele os deuses, porque Abraão convivia em uma família de idólatras. E ele sozinho saiu e disse: papai Tera, nós estamos errados, estou saindo fora. Devemos adorar só a Deus, vida justa. Devo adorar só a Deus. Você pode estar caindo os pedaços. Você pode, desculpa se você vai entender ou não. Você pode ter cometido todo tipo de pecados. Mas se você disser: eu pequei, reconheço que pequei, mas eu não adoro nenhum Deus da terra, eu adoro o Deus dos céus, você vai ser restaurado, justificado, perdoado, aclamado como filho de Deus. Porque o maior pecado que existe é o negar a fé, a crença e o poder de Deus. Este é um pecado chamado pecado contra o Espírito Santo. Porque eu não me deixar permitir ser convencido pelo Espírito de Deus que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Paulo diz assim: aonde abundou o pecado, a graça foi muito mais profunda e muito mais pujante para limpar este homem do pecado. Nós precisamos entender a palavra. Era isso que Lutero estava dizendo para a igreja em Roma: nós estamos errados. A fé nos leva para analisar quem éramos, quem somos e quem nos salva, se a lei, da tradição ou a graça. Filipenses 3:9. E nós seremos analisados por esse conhecimento. Filipenses 3:9 diz Paulo: e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Eu só consigo entender a verdade de Deus, o caminho de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o favor da graça divina de Deus, se eu produzir fé. E o que é fé? É a capacidade que eu produzo de flexibilidade para abrir-me para os saberes da espiritualidade. Se você não se abrir para o saber da espiritualidade, não adianta nem eu pregar para você. Mas se você é flexível, é sensível à voz da espiritualidade, fique tranquilo que você vai produzir fé. É impossível você crer em Deus sem fé. Se você está aqui, é o primeiro degrau da escada da vitória que você tem fé. Você só está aqui porque você tem fé. Não importa se é pequenininha, pouquinha, mas você tem. Ninguém vai a Deus sem fé. Você pode até dizer: então por que eu sofro tanto? Aí é que você tem fé mesmo, porque está sofrendo e não consegue largar o Senhor. Glorificado seja Ele para sempre. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo em Gálatas 3:24. Veja o que diz Gálatas 3:24. Veja o que diz, que coisa linda. De modo que a lei se tornou nosso aio, nosso peso, nosso exemplo, nosso pedagogo, nosso professor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé eu fosse justificado. Porque a lei apenas dizia: não pode, não pode, não pode, é pecado, é errado, não pode, não pode, é pecado, é errado. Mas a lei não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A lei não disse, só fez dizer: não pode, não pode, é pecado, é pecado, é pecado, não pode, não pode. Foi só que a lei fez. O que foi a vantagem da lei? Ela introjetou em nós o temor, a reverência, o respeito. O que é a lei? A tradição, os 10 mandamentos, o sábado, a lua nova, as festas, os tipos, os sacrifícios. Ela colocou em mim uma imagem de Deus através de Cristo. Aí ele diz: pois esta lei teve sua eficácia, me transportou para um pódio mais alto, para mim compreender a graça e a lei, para mim ser justificado. Então agora, se a lei só podia me acusar, mas a graça agora me absolve. Se a lei só podia me condenar, a fé me liberta. Então vocês estão salvos, redimidos, restaurados, transformados, justificados pela graça de Cristo e pela fé em Cristo. Não é pela tradição religiosa, não é porque eu bem novinho fui batizado, não, eu já fui batizado, e nada é a mesma coisa. Você precisa entender: pastor, eu estou no leito da enfermidade, vou morrer, não dá tempo de me batizar, eu não vou ser salvo? Porque quem crê e for batizado será salvo.
Sim, mas se você crê, você está com as suas faculdades intelectuais e mentais em dia. Você está normal, está em atividade. Mas você está no leito da enfermidade, a metade da sua vida foi-se embora. E aí? Ah, pois corre lá, bota um caneco d'água na cabeça. Pode colocar um caneco d'água, colocar uma vela na mão, pode. A salvação não é isso. Se dá para batizar, vamos obedecer a regra normal, a normatização. Amém. Eu estou em dia, estou buscar primeiro o meu reino, tá certo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu estou lúcido, eu estou bem, eu estou vivo. Mas eu estou morrendo, estou indo embora. Não dá tempo. Eu obedecer os sacramentos, os mandamentos. O que é que faz? É por isso que é graça, favor não merecido, por isso que é fé. Um ladrão do lado dizia: meu Deus, colocaram o senhor aqui no nosso meio. Eu e ele ali do outro lado, nós sabemos porque é que estamos aqui. Nós matamos, roubamos, estupramos, mas tu só fez o bem. Aí o outro cara: para de falar com ele, macho. Se esse cara fosse Deus, macho, ele saía daí e tirava nós. Rapaz, para de falar assim com o homem, rapaz. O meu filho de Deus, rapaz. Que conversa, bestado. Pô, não quero mais conversa contigo não, vou só falar com ele. Ei, seu Jesus. Seu Jesus. E ele já indo embora. Já tinha pendido a cabeça. O sangue já estava indo totalmente. Lembra de mim quando eu entrar no teu reino? Ele teve força para salvar, ele faz tudo. Glorificado seja o Senhor para sempre. Para salvar, ele faz de tudo. Aleluia. 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 Pendeu a cabeça para o lado e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o Senhor. A alma é importante para Deus, a salvação é importante para Ele. Por isso que Ele escolheu você, por isso que Ele elegeu você. Entenda isso, produza essa fé. Pare de ser religioso, para de ser tradicionalista. Vamos encerrar o sermão. Então somente pela fé temos capacidade de vencer o mal. Efésios 6:16, põe aí, Efésios 6:16. Presta atenção para o encerramento desse sermão. Tomando sobretudo o escudo. Vocês estão entendendo essa leitura? Porque com o escudo da fé eu posso apagar toda investida do maligno, inclusive uma investida inflamada, ou isto é, poderosa. Deus está dizendo: a tua fé, olha para mim, a tua fé produzirá o congelamento da astuta cilada do inimigo contra você. Louvado seja o nome do Senhor. Fé, fé, é esta fé que Lutero estava dizendo: nós não podemos ser horizontais, temos que ser verticais. É a fé que te fará triunfar sobre o mal. Glorificado é o Senhor. Pare de ter medo. Ah, eu não sei orar. Ah, eu não sei fazer nada. Pare. Se tem um problema, ora. A fé é o mecanismo que autentica a minha relação com Deus. Hebreus 11:6. Põe Hebreus 11:6 para a gente encerrar. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Segundo, e que é galardoador daqueles que o buscam. Ele está pronto para te abençoar, para oferir a você a glória dele.